Bom, em primeiro lugar, obrigado aos organizadores, ao Dionei e à professora, como é o nome? Esqueci, dona Alejandra de Argentina. Tá bem. E aos professores indígenas com os quais eu tenho trabalhado aí há décadas, né? O meu trabalho com linguística passa sempre pela questão de formação de professores indígenas, desde o Acre, desde antes e atualmente também, tá bom? Então, o que é essa apresentação? Primeiro, um conjunto de anotações relacionadas aí a 3 línguas, né? Relacionadas a questões de escrita em línguas pano, em algumas línguas pano, Carajá, que é do tronco Macorogê, e Macuxi, que é uma língua da família Caribe, né? Colecionadas aí ao longo desse contato com professores indígenas, né? Além disso, uma tentativa de contribuir na construção de conhecimentos relacionados ao processo de aquisição de língua escrita por parte das populações indígenas do Brasil. Ou seja, aqui não estou fazendo um trabalho de linguística descritiva, mas um trabalho de análise de como é que a gente tem algumas coisas interessantes, problemas e bons problemas, né, na área de aquisição de língua escrita por parte de índios no Brasil. Tá bom? Esses apontamentos estão especificamente relacionados às questões de fonologia e escrita, beleza? E, ao mesmo tempo, com o pé nas questões sociopolíticas dos grupos, beleza? Assim, temos como pano de fundo as diferentes situações de contato dos povos indígenas no Brasil, não é? Ou seja, não dá para falar de contato como uma coisa única no Brasil, o contato é totalmente diferente dependendo da região, dependendo do tempo, dependendo da época, né? Eu costumo dizer que o contato no Acre, eu morei muito tempo no Acre, o contato no Acre foi feito na velocidade daqueles batelões do século XIX e o contato em Rondônia foi feito na velocidade de helicóptero e armas automáticas. Então é uma outra realidade, né? E, obviamente, o modelo de exploração de Rondônia é muito mais eficiente, digamos assim, muito mais cruel do que o que foi implementado no Acre no final do século XIX. Bom, aqui rapidamente para os falantes de língua portuguesa, e eu tinha preparado isso pensando essencialmente em pessoas que falavam português do Brasil, né? 4 itens para a gente ler usando o que a gente tem na cabeça com relação à correspondência som-letra da língua portuguesa, né? Como é que a gente, aliás, quantos falantes de português a gente tem nesse grupo aí agora? Uns 5, 6? Eu não sei, né? Como é que a gente lê, né, esses termos aqui? Não é? Eu não vou nem ler, obviamente, não vou nem pronunciá-los assim, porque, né, o primeiro é em Carajá, o segundo em Kaxinauá, o terceiro também, e o quarto em Macuxi, beleza? Então tá, fiquem com isso na cabeça. Aí eu preciso aqui, só para dar uma arrematada, que a gente tenha na cabeça alguns tijolos, alguns conceitos chaves que a gente tem que fixar para fins desse trabalho, né, antes de seguir adiante. Primeiro, a ideia de grafema, né? Ou seja, todas as formas gráficas, né, estou entendendo grafema aqui como as formas gráficas utilizadas na representação escrita de uma língua. No caso de escritas alfabéticas, e eu não vou nem falar aqui das línguas que têm escrita silábica ou ideográfica, né? Mas no caso das línguas que têm escrita alfabética, os grafemas incluem as letras, né, diacríticos e os conjuntos de letras que representam um só som, mais conhecidos como dígrafos, né? Lembram disso? Beleza. Aqui alguns exemplos em língua portuguesa. Então, a letra, numa escrita alfabética, é o grafema que representa e está relacionado idealmente a um fonema, né? Por exemplo, o fonema T, né, é grafado com a letra T em língua portuguesa, não é isso? Claro que temos inúmeros exemplos de que essa relação não é tranquila, ou seja, essa relação som-letra não é tranquila, né? Mesmo em português ou mesmo em qualquer língua, beleza? Fone. O que é fone? Né? É a realização concreta dos fonemas de uma língua, né? Ou seja, usando aqueles termos, né, da dicotomia saussuriana, os sons da fala, né? Fonema seria a realização abstrata dos sons da língua, não é? Ou seja, aqueles sons da língua, né, ainda naquela dicotomia do Saussure, beleza? Então tá, a gente precisa ter essas coisas na cabeça para poder avançar nesse trabalho aqui. As línguas indígenas no Brasil são
todas, né, originalmente ágrafas. Isso quer dizer que todos os povos indígenas no Brasil, antes do contato, não possuíam representação escrita de suas línguas. Né? Rapidinho aqui uma observação de historiador. Né? Cabe lembrar que a escrita surge na história da humanidade, né? Sempre atrelada à contabilidade da produção material. Somente mais tarde essa escrita passa a desempenhar papéis como registrar... Está faltando um R ali, registrar ou expressar as ideias e sentimentos humanos, beleza? Porque a gente tende a achar que as línguas surgem para a questão intelectual, não, o linear B que vai dar origem ao proto-grego, né, e vai por aí afora, a escrita cuneiforme e outras escritas que a gente tem notícias de surgimento no final do Paleolítico e depois, elas surgem para contabilidade, ou seja, contar o que a gente tem de produção, a quantidade de grãos armazenados, como é que é? Nos depósitos do faraó, por exemplo. Bom, a atribuição de escrita para os povos indígenas no Brasil, a despeito de diversas motivações religiosas, sempre contou com alguma assessoria linguística. Assim, a ortografia das línguas indígenas possuem... Está errado isso aqui. Possui muito menos idiosincrasias do que, por exemplo, no português. De fato, e inclusive, os processos de alfabetização nessas línguas costumam ser muito mais eficientes e diretos do que em língua portuguesa. Ou seja, na medida que a gente tem uma correlação mais fidedigna, ou mais, como é que chama isso? Mais X ligado a Y diretamente, né? Da escrita com a representação fonológica, esse processo de aquisição da língua escrita normalmente é muito mais tranquilo. Beleza? Então, de certa forma, estamos reclamando de barriga cheia. Ou seja, uma escrita a mais fonológica possível é o sonho de todo alfabetizador. Um sistema de escrita o mais bionívoco possível é o paraíso. Ou seja, a um elemento X corresponde só um elemento Y, beleza? A um grafema X só corresponde um fonema Y, beleza? Isso é o ideal, porque aí você tem a questão da consciência fonológica muito mais facilmente trabalhada na fase de aquisição de língua escrita. Então, o que poderia ser um problema nas escritas das línguas, por exemplo, Pano? Né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o sistema fonológico de Kaxinawá, né, ou Ranchacuim, com relação a vogais. Né? Você tem 3 vogais, em vermelho são as que não existem. Né? Você tem 3 vogais centrais, 3 vogais altas, I, U, né? E uma vogal central baixa, A. Beleza? Não tem fonologicamente E ou O, e nem O, nem E. Beleza? Nem as médias altas, nem as médias baixas anteriores, médias altas e médias baixas posteriores, como em português. Beleza? Tá bom. Contudo, porém, todavia... Aí, na maioria das línguas Pano, você tem uma grafia assim, biti, para pele. Desculpa, não está em transição fonética, eu perdi a formatação do meu texto em hipofonte, aí fiz uma adaptação. Biti é pele, né? Iauá, porco, nucu, né, para nós, né, no Coxilipabu, Miui, né, Bacu, filho, né, assim como Tanã, né, e Buçã, nomes próprios. Aí a gente já pode voltar àquele conjunto de 4, lembra daquelas palavras que eu pedi para vocês ler, e eram palavras em línguas indígenas do Brasil, né? Então, aqui, o falante de português do Brasil tem uma tendência a ler como tenê, ou baque, ou baque, ou baque, ou tene, não sei o quê. Para você ter uma ideia, o Tanã, por exemplo, em português, o nome dele em português é Norberto, ele já estava assim, mais do que acostumado que as pessoas o chamassem de tenê. Tanto é que ele já nem ligava e até às vezes se apresentava como tenê, mesmo não existindo, né, na língua Ranchacuim ou Kaxinawá as vogais médias, né, no caso a vogal média anterior. Né? Beleza? Então, Buçã também é outro nome próprio, e todos dois Uruabacu, e eles já estavam acostumados a serem
como é que se diz? Os nomes aportuguesados na pronúncia, tá? Essa é a primeira coisa. Então, o que acontece? O que aconteceu para isso acontecer, para isso ficar assim? Ou seja, o que acontece é que na escrita das línguas pano se utiliza essa letra E ou E para representar essa vogal central alta. Beleza? E isso é um problema para os leitores dos leitores que são falantes de língua portuguesa. E mais ainda, quando você tem uma situação de perda da língua, vários indígenas questionam isso, vários indígenas, eu estou falando tanto da etnia Rantiacuim, Kaxinawá, tanto Iauanauá, tanto Xananauá e outros grupos, né, Jaminau, né, na questão da utilização dessa letra E na representação da vogal central alta, beleza? Aí, se a gente passar para o Carajá, né, que é uma língua macro-G, a vogal, essa mesma vogal central, né, alta, ela é representada pela letra Y, né? Então, o termo para história, história, sei lá, história, por exemplo, Matia Idil, a história do Matias. Idil é a pronúncia do termo história em Carajá. Na fala das mulheres, Kidiku, né? Na fala das mulheres. Repare que aí a gente vai ter duas coisas. Primeiro, uma coisa muito interessante, que é a representação da vogal central alta por Y, que é uma letra, um grafema que em língua portuguesa é um pouco coringa. Então, um leitor, como é que chama? Um leitor falante de língua portuguesa já vai estranhar isso e vai, de uma certa forma, tentar atribuir um outro valor, diferente, por exemplo, da situação das línguas pano, né? A outra coisa é que essa africada, em início de palavra, né, de Uatá, por exemplo, a piranha, né, de Aru, para eu, né, primeira pessoa do singular, pronome eu, em primeira pessoa do singular, ela é grafada com a letra J, que se aproxima da grafia do inglês. Em português, a letra J não tem o som de Jack, ou James, ou vai por aí afora. Tá? Então, voltando à questão das línguas pano, a proposta de que a ortografia franca entre os grupos e a troca, com uma ortografia franca, né, entre os grupos, e a troca e a circulação de texto entre os indivíduos de vários povos panos seria facilitada. Esse era um tema recorrente nos encontros de professores indígenas, dos quais eu participei nos anos, na década de 90, 91, 92, 93, quando eu trabalhei na formação de professores lá, até 96. Né? Bom, agora com relação a Makuxi. O Makuxi nós temos uma outra coisa, como é que se fala? Um outro problema, e como eu costumo dizer, um outro bom problema. No sistema fonológico do Makuxi não temos a série das sonoras, ou seja, e principalmente das oclusivas, né? Sendo que sua realização é facilmente previsível por uma regra fonológica, ou seja, as oclusivas PTQ se realizam como, tá duplicado aqui, como BDG, né? Respectivamente em função dos ambientes de ocorrência, né? Assim, Oi? Tá. Assim, o grafema P, né, ou seja, que na verdade deveria estar o grafema P, o fonema P pode se realizar como P fonético ou B fonético, beleza? Assim, nós temos aquele item Paba, né, que é facilmente lido pelos Makuxi como sonoro, tá? Então, esse último termo aqui, Paba, né, que para um falante de língua portuguesa poderia, né, ser levado ali como papá, né, há uma sonorização. Essencialmente, a sonorização das oclusivas se dá depois de um segmento, uma oclusiva glotal, depois de uma nasalidade, de uma nasal, né, ou depois de uma como é que se diz? De uma vogal longa. Beleza? Então tá.
Esses 5 minutos, tá, querido? Beleza. Então, já estou terminando aqui. Então, a questão é, todavia, um professor Makushi propôs que a escrita da língua Makushi contemplasse as relações fonéticas. Reparem isso aí, surdas e sonoras de cada segmento, né? Ele já trouxe, inclusive, todo um material feito com as PB, TD, Q, belezinha, né? Segundo ele, porque ficaria mais fácil para os alunos entenderem. Aí, é óbvio, né? Se isso ocorre, é porque aqueles alunos e aquele professor já processam o sistema fonológico da língua portuguesa, tá bom? Para finalizar, só para tentar unificar o que eu estou dizendo aqui, chegando até aqui, o que procuramos mostrar é que, em 3 situações distintas, as questões relacionadas à ortografia de línguas indígenas do Brasil, em sua maioria, esses problemas estão relacionados ao contato, ou seja, de diferentes maneiras, o contato dos grupos com a sociedade envolvente orienta os problemas de ortografia, pelo menos esses que a gente identificou aqui. Vocês estão entendendo? Ou seja, na escolha de uma consoante J, né, a consoante J para J, para a fricada J, né, principalmente pela presença do Summer Institute of Linguistics, no caso Carajá, o casal Fortuny, né, que trabalhou com eles na década de 60 e 70. No caso dos Makushi, a perda do Makushi como primeira língua orienta a vontade de um professor escrever ou passar a utilizar na ortografia da língua Makushi a transcrição fonética. Beleza? Era só isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Como é que faz para parar isso aqui? Muito obrigado, Helder. É só apertar outra vez na setinha. Mas se você quiser deixar aí para caso haja uma pergunta específica que você apresentou, não tem problema. Então, pessoal, a gente abre para perguntas, comentários. Fiquem à vontade. Peçam a palavra e adiante. María Emilia levantou a mão. Por favor, María Emilia. Sí, buenos días. Bueno. Me parece un tema que necesita que todos los lingüistas que hemos trabajado en lingüística aplicada y en procesos de educación indígena habláramos más, porque efectivamente pues ya han pasado 20, 30 años de estos intentos de escritura, de estas ortografías, y sí es cierto que ese ideal de una escritura fonológica pues difícilmente se cumple, ¿no? Entre otras porque presiona mucho la norma hispana o portuguesa de la escritura. Entonces, por ejemplo, esta cuestión de la nasalidad de estas lenguas como las lenguas tucano y el ticuna, que tienen las consonantes M, N, Ñ, las consonantes nasales son alófonos, pues es casi imposible que los hablantes nativos acepten no representarlas como fonemas, ¿no? Porque la presión, ¿cómo no vamos a tener M? ¿Cómo no vamos a tener la M de mamá? Entonces, bueno, ahí hay un problema interesante que es también como la presión de la norma ortográfica de estas lenguas mayoritarias. Y también hay una serie de adaptaciones y hallazgos interesantes que han hecho los propios indígenas. Yo ahorita que estaba mirando ejemplos de lenguas indígenas, los andoque están usando la X, no recuerdo cómo es que se dice en portugués, la X, para representar vocales, porque tienen muchas vocales. Bueno, entonces yo creo que valdría la pena, sería un tema en el que valdría la pena hacer una panorámica. Muchas gracias por la inquietud. Eu acho que, exatamente, acho que poderia ser até um tema de algum grupo, ou seja, questões de linguística aplicada, né, pela quantidade de linguistas que trabalham com alguma coisa relacionada à formação de professores, seria um ótimo tema, né? Fiz especialização, mestrado, doutorado em linguística, mas, todavia, sempre trabalhei com formação de professores indígenas. E aí aparecem essas demandas, essas questões. A ortografia é só uma delas. Existem outras questões linguísticas para a área de linguística aplicada. Por exemplo, metodologia de ensino de línguas. O Luiz Amaral, a gente trouxe a trabalhar aqui, né, Luiz Amaral é do LARC, Language Acquisition Research Center, ele está nesse evento também, numa conferência, é uma boa pessoa. E aí a gente tem buscado trabalhar com pessoas na área de linguística aplicada, no caso, para revitalização de línguas e coisas assim.
Helder, obrigado pela apresentação. De fato, eu também concordo com Maria Emília, quando ela diz que a gente precisa se deter mais nesse tema, e você também concorda com isso, pelo que eu ouvi. Talvez fazer um evento, um encontro grande que discuta essa questão, né? Então, a sua fala, por exemplo, me fez pensar na ortografia da língua Munduruku, com a qual eu trabalho. E, de fato, quando você começou falando que as nossas línguas foram ganhando ortografia, principalmente por meio de assessoria linguística, no primeiro momento dá a entender que isso é bastante positivo. Por outro lado, você mesmo foi revelando que quando se escolhe o J como um grafema para o som J, isso é a influência de um tipo de linguista de uma parte do mundo, de um linguista que tem o inglês como língua básica e que influencia aquele povo a usar. É o caso do Munduruku também. O J representa esse fonema J que você expôs. Assim como também o grafema U em Munduruku, no primeiro momento, ele representava uma vogal alta central, I. E depois, com o passar do tempo, e a minha pesquisa foi demonstrando isso, ele passou a ser o schwa, ficou completamente americanizado por esse ângulo, porque o U representando o claramente aí. Então, essa questão é um debate bem complexo de quem está descrevendo a língua, se é missionário, se não é missionário, se é norte-americano, se não é norte-americano, se é falante de inglês como língua materna, e a influência que esse linguista carrega consigo no processo de descrição, por si só, já é um tema bastante complexo e difícil de lidar. Então, assim, obrigado por trazer essa perspectiva de reflexão e de debate para nós, né? Eu queria te fazer uma pergunta bem particular, pela sua experiência de um linguista que trabalha com muitos povos, que já trabalhou com muita questão ligada à educação indígena e que tem a ver com o seu tema. Nós, quando estudamos o período dos anos 50, 60 e 70 do Brasil, a gente se depara com uma política linguística de extermínio das línguas indígenas, extermínio dos povos indígenas. Então, para quem não conhece a realidade do Brasil, nesse período, eu me refiro, os anos 40 até os anos 70, 1900, é um período de tentativa de transformar o indígena brasileiro em agricultor, em desintegrá-lo da sua cultura e em integrá-lo como agricultor e destruir a sua cultura por dentro. E uma das formas usadas pelo Estado brasileiro, e aí eu tenho que falar o Estado brasileiro, infelizmente, foi fazer uma coisa chamada bilinguismo de transição. É um bilinguismo que é contraditório, porque se por um lado você tem a expectativa de criar um bilinguismo para aqueles povos, por outro lado o que se espera é que esse bilinguismo destrua a língua indígena por dentro. E eu queria saber de ti, Helder, se em relação à escrita e aos processos históricos de criação de escrita, você já leu algo sobre isso? Você já pesquisou se o processo de criação da escrita foi, nessa época do Brasil, uma época bem cinza, bem ruim? Se, em alguma medida, a escrita também teve esse papel nesse processo de bilinguismo de transição? Se, pela tua experiência de pesquisador nessa área, você já leu algo sobre isso? Porque eu não vi ainda. Obrigado. Com relação à escrita de forma específica, eu acho que não, mas existe, Johnny, e aí a gente tem que lamentar, existe ainda a prática de acabar com línguas indígenas. Vou dar um exemplo bem concreto, e isso não passa só por o terrível Estado brasileiro, não. Passa por práticas que vão sendo incorporadas, inclusive por, como é que se fala, setores administrados por indígenas dentro, por exemplo, e aí concretamente, dentro da Secretaria Estadual de Educação aqui de Roraima. Exemplo concreto. Macuxi e Waptiana são línguas desaparecendo, são línguas que estão desaparecendo, né? Se talvez 6% da população fale, no caso de Macuxi, fale o Macuxi fluentemente, como primeira língua é baixíssimo, o índice é muito menor do que isso. O Waptiana
talvez um pouco mais. E existe um lugar onde se fala o Wapitiana, assim como primeira língua, todas as crianças falam, né? É uma região aqui na fronteira com a Guiana, né? Comunidade do Jacamim, Uapum e Marupá. Aí você demora um tempão, quase o dia todo de carro para chegar lá. Bom, o que é a Secretaria de Educação e a Divisão de Educação Escolar Indígena, que é administrada por indígenas, fez na escola do Jacamim? No cargo de diretor, supervisor pedagógico e coordenador pedagógico, lotou 3 professores macuxi, que são falantes só de língua portuguesa. Não é? Então, ou seja, você numa macuxi é Caribe, o Wapitiana é Aruac, não é? Assim, para começo de governo. E aí você fez aquilo que todo mundo fez, né? O Estado brasileiro fez, inclusive com os imigrantes alemães e italianos, ou seja, a mescla para forçar a utilização do português, tá? Isso é uma prática. Então, você pegou ali e lotou nos 3 cargos de diretores, né, dos cargos de importância, 3 indivíduos. E isso é uma coisa assim, uma prática bastante comum. Na área Uai-Uai, estive lá também, a mesma coisa. Os 3 diretores da escola Uai-Uai eram Wapitiana, eu contrário, falantes de português. Eu reconheço, eles tem uma lógica, isso não é só uma coisa, vou sacanear. Não, tem uma lógica, que na hora de escrever um memorando, de escrever um ofício para a secretaria, é bom que eles sejam fluentes em português escrito. Existe essa lógica. Você está entendendo? Mas só para reconhecer que existe isso ainda hoje. Não é uma coisa assim. Não precisa buscar na década de 50, 60, não. Existe isso ainda hoje, né? De práticas concretas de não valorização das línguas indígenas e que criam problemas para a utilização e para a utilização franca das línguas indígenas, mesmo dentro das comunidades indígenas. Tá? Espaço escolar, então, temos N problemas, e poderia ficar falando aqui de vários casos, vamos parar por aí, vamos fazer isso à parte. Tá bom, obrigado, Helder. Se alguém quiser fazer mais um comentário ou uma pergunta, a gente pode dar mais um pouquinho de tempo, né, Alejandra? Yo quería hacer un comentario sobre las lenguas tonales. El caso del ticuna, bueno, el ticuna creo que es una de las lenguas indígenas que se escribe hace más tiempo, porque el ILB, el Instituto Lingüístico de Verano, empezó a trabajar en el Perú en los años 60. E hicieron un proceso muy activo, muy intensivo de lectura, escritura, y hay un buen contingente de personas formadas por el Instituto Lingüístico de Verano que efectivamente leen y escriben en ticuna con relativo éxito. Pero digamos que el asunto del tono no ha sido claro. O sea, no es nada fácil transmutar esta cuestión de una lengua tonal compleja, con 3, 4, 5 tonos. Hay alguien que está diciendo que tiene 10 tonos, no creo, en ortografía. Entonces, pues yo he trabajado también muy de cerca con maestros, escribiendo, produciendo materiales, y este asunto es siempre insatisfactorio, no queda bien resuelto. Entonces, creo que serían las prosodias y estos asuntos, creo que sería muy interesante considerarlos de manera muy técnica, y no hemos tenido una investigación psicolingüística, por ejemplo, con niños que aprenden ticuna, a ver qué están haciendo estos niños con este rasgo tan importante del tono. Solo isso. Excelente. Muito obrigado, Maria Emília. Mais um tema interessante para a gente agregar à discussão introduzida pelo Helder e também bem desenvolvida por você. Muito obrigado. Então, a gente encerra a apresentação do Helder agradecendo mais uma vez, né?